E conhecereis a verdade vos libertará, né? Esse versículo que está no capítulo 8 do livro de João, do Evangelho de João, versículo 32, ganhou um ar político, né, nos últimos anos, né, por ser o mantra, sei lá, do ex-presidente da República, né? Mas sim, Cristo veio trazer uma revolução no mundo, né? Ele veio abrir os olhos de todos nós, mas não era necessariamente para derrubar de um império ou para substituir as pessoas que estavam no Sinédrio, né? E tal, mas sim para a redenção da humanidade em virtude do pecado original, certo? Básico, todo mundo deveria saber sobre isso. Mas que verdade é essa, né? Que nós estamos falando, né? Santa Catarina faz justamente essa pergunta durante sua carta, né, número 38, né, no seu livro de cartas, né? E essa verdade é a verdade gerada pelo inefável amor divino, né? É essa verdade que nós devemos, que nos obriga a amar as virtudes e odiar os vícios, né? Como que a gente faz isso? Quando a gente reconhece a suprema bondade de Deus, tá? Aquele, porém, que ama a si mesmo, né, que é egoísta e promove o amor próprio, está longe de reconhecer a bondade divina pelo simples fato que ele faz das coisas desse mundo, que são passageiras, como definitivas, né? E gera um grande valor para tais coisas que a gente sabe que não vai durar para sempre, né? Tudo nesse mundo se altera, tem o seu estado alterado. Da saúde a gente fica doente, né? Da riqueza a gente pode ficar pobre, e da vida, nós sabemos que nós iremos morrer. Então, tudo nesse mundo não é definitivo, tudo bem? Mas Deus é muito bom, né? Acho que todo mundo tem que entender isso. Deus é muito bom e por pura bondade ele nos ama infinitamente, né? Então, apesar de tudo que a gente faz de errado, das nossas mazelas, dos nossos vícios e tal, ele nos dá sempre um remédio oportuno, né? Deixa eu virar um pouquinho para cá. Ele às vezes retira sangue de nós, né? E priva-nos de coisas nocivas que ele sabe que nos afastam dele, né? Então, de algumas pessoas ele tira os filhos, de outras ele tira as riquezas, de outros ele tira posições sociais. Então ele nos atribula verdadeiramente durante essa vida, né? Ou seja, ele nos priva da matéria para poder nos conceder os bens celestiais. Ele quer que nós amemos aquilo que é eterno, né? Então, por que ele faz isso? Porque ele sabe que amar os bens que não são eternos vai nos conduzir à morte da nossa alma, né? Então, e o mais interessante é que ele ainda torna o amor desordenado, essas coisas que não são eternas, insuportáveis a si mesmo, né? Então a gente precisa, né, a Santa continua, a gente precisa organizar a nossa vida em linha àquele que realmente importa, né? Ou seja, nós temos que viver de forma santa. Como faz isso? A Santa responde em 8 passos bem simples. Calcar o mundo sob os seus pés, né? Purificar a nossa consciência, adquirindo paz interior, ter amizades verdadeiras com pessoas que realmente amam a Deus, fazer vigília e oração sempre que possível, participar do ofício divino, né? Dotar a imaginação e pensamentos de Cristo crucificado, ou seja, a visão, a ideia de que Deus se fez homem, morreu por nós, é a maior prova de amor, isso tem que estar permeando nosso imaginário. Investigar a doçura e a vontade do amor de Deus, reconhecer, né, a providência divina nesse mundo e reconhecer-nos como nossos próprios defeitos e nos humilhar diante do doce amor de Deus. Tá? Essa é a rotina que os santos seguem desde o princípio do cristianismo. Tá? E é interessante que, apesar dessas comunidades estarem a um milênio, né, de distância de Santa Catarina de Sena, ela está respondendo aos mesmos anseios dos dois povos, digamos assim, né? Ou seja, as mazelas do ser humano, seja no ano 40, seja no ano 1235, ou seja em 2024, permanecem as mesmas, né? Cada vez que nós escolhemos amar esse mundo e as coisas que estão nesse mundo e fazer dessas coisas o nosso Deus, estamos mergulhados no egoísmo, na infelicidade, né? Onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, né? Diz o Evangelho de Mateus, né, de São Mateus. E não é estranho que isso se repita, né? Assim, eu acho curioso.
Quem não conhece aquela pessoa do trabalho, um familiar, um amigo, né, que apesar de ser uma boa pessoa, uma pessoa caridosa, mas ela está tão aficionada por aquilo que é material, aquilo que não dura para sempre, que ela vai se sentir infeliz e frustrada várias vezes, né? Eu acho que talvez você seja uma pessoa assim, eu às vezes sou uma pessoa assim, e uma briga diária, né? Então, eu ouso dizer, né, que apesar das inúmeras correntes psicológicas ou filosóficas que existem, né, a maioria delas refere-se a um pequeno recorte do que é a humanidade, né? Ou simplesmente porque falam aquilo que um santo místico já falou ou já relatou, né? Ou seja, para nós que somos católicos, que estudamos e nos aprofundamos na vida dos santos, nos místicos, não tem nada de novo no front, né? O processo católico de santidade envolve a transformação do indivíduo, onde ele passa a ter uma vida sob a ótica do sobrenatural, né? A reconhecer o amor de Deus e toda a história da salvação, né? Que começou desde a preparação do povo eleito, até a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, né? Ele percebe e ele entende que ele está aqui para retornar ao Pai, né? E isso agora se tornou possível, né? Isso que ele... Então a gente deve ficar apartado do mundo, né? Nós que e a igreja nos chama a ser santos, nós devemos ficar longe do mundo, apartados do mundo, né? Não, né? Existe um processo interessante que é descrito por Louis Lavelle no livro Quatro Santos, né? Em que, assim, no momento em que eu realizo o abandono de mim mesmo, né? E isso todos os santos fazem e recomendam a nós, né? No momento que eu abandono a mim mesmo, no momento em que estou esvaziado de tudo o que tenho e tudo o que sou, ou nos dizeres de Santa Catarina, né? Onde eu mato o meu amor próprio, o mundo inteiro vem preencher o que ficou livre dentro de mim. E eu passo a viver esse mundo como ele é e atuo como um farol demonstrando as maravilhas da criação. Então temos um paradoxo, né? Aquele que entra em si mesmo sente-se exterior a si, nada faz sentido para ele. E aquele que consegue sair de si sente-se interior a si, ele sabe qual que é o papel dele. O santo não busca nada a não ser a nulidade, a própria nulidade. E é por isso que ele é capaz de revelar a nós como o mundo foi querido por Deus, né? O santo é a testemunha permanente da vontade divina e obriga as coisas a revelar a nós o seu significado e os seres que estão ao redor daquela pessoa santa a se tornarem conscientes de sua vocação. Não é à toa que os santos arrastam, né? Os exemplos de santos arrastam multidões, inclusive hoje, né? Até mesmo aqueles que já se foram há milênios continuam a arrastar devoções, a arrastar mudanças de vida, né? Então, quando a gente conhece alguém verdadeiramente espiritualizado, e graças a Deus eu pude encontrar por um breve momento algumas pessoas, pouquíssimas pessoas, que eram diferentes, né? Essa pessoa, ela transparece, apesar da vida difícil e dura, ser a pessoa mais feliz do mundo, né? Por quê? Porque ela enxerga o mundo na sua plenitude. Eu sou fã e adoro essas loucuras do catolicismo, né? Quem perde a sua vida por mim, achará e ganhará a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? Somos exaltados quando nos humilhamos, etc. Eu acho que esse mundo é tão louco, as pessoas estão tão loucas, né? Que esses paradoxos que a gente encontra no Evangelho, por exemplo, nos Evangelhos e tal, acabam sendo o único mapa que nós temos para conseguir ver o que de fato esse mundo, o quão bonito e quão belo esse mundo é, e nos possibilitando, assim, experimentar um pouco da felicidade do céu, né? Eu não faço a menor ideia, né, se essa conversa, essas palavras servem para algum de vocês, né, se faz sentido para alguém, mas a boa nova, o que é a boa nova, o evangelho, no dizer do livro, né, da história da igreja, a igreja dos apóstolos e dos mártires, vou ler aqui, é um fato que transcende toda a lógica e cuja realidade se inscreve no coração do homem. O homem não elucubra, ou seja, medita, matuta, pondera ou pensa,
Ele não elocubra sobre a cruz, vive-a. Né? Devemos todos nós pegar as nossas cruzes, ou seja, nós mesmos, nossas circunstâncias, e seguir o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneçamos todos no santo e doce amor de Deus. Jesus doce, Jesus amor.